E o O'Higgins, exatamente, o time chileno acaba de eliminar o Bahia dentro da Fonte Nova nos pênaltis. Del perdeu um pênalti e o Everton Ribeiro perdeu outro pênalti. Pior do que o Del, que é um garoto de 17 anos, que cobrou o pênalti com força no canto rasteiro, tentando tirar do goleiro, foi a total irresponsabilidade do senhor Everton Ribeiro, que parece que quis dar uma cavadinha. Gente, ó, o último pênalti, supostamente seria o último pênalti do Bahia, o quinto pênalti, o O'Higgins já tinha feito o gol, ou seja, se o Bahia perdesse, o Bahia era eliminado. Everton Ribeiro tinha que dar uma sapatada no gol, uma sapatada, meteu um pontapé, ok? Ele meio que deu uma cavadinha. O goleiro do O'Higgins, gente, esse goleiro, nitidamente, é bom pegador de pênalti. Ele, além de ser bom pegador de pênalti, ele sabe desestabilizar o jogador adversário. Ele se agacha, fica pegando nas malhas da rede, se vira, grita, se mexe de um lado para o outro. Ele tira realmente o jogador do controle. Se você não tiver um mental muito bom, ele vai comer você, gente. O goleiro do O'Higgins vai tirar onda com a sua cara. E foi o que aconteceu. O O'Higgins venceu o Bahia no jogo da ida, lá no Chile, no estádio deles. Veio para o Brasil fazer aquele jogo político, esperando o Bahia. Esperou o Bahia o tempo inteiro. O O'Higgins só ia no gol do Ronaldo quando o Bahia dava uma moleza, né? Por acaso eles até, o time adversário, o time do Chile, até teve espaço para jogar, viu, gente? Teve espaço para jogar na Fonte Nova. Só que a proposta deles não foi atacar o Bahia. A proposta deles foi cozinhar o jogo mesmo, cozinhar o jogo, levar para os pênaltis. É simples, e foi o que aconteceu. Bahia faz 1-0 com o William José no primeiro tempo. Faz 2-0 numa cobrança de pênalti que o William José perdeu, mas pegou o rebote, né? Você veja que já no tempo normal de jogo, o goleiro dos caras já tinha pego um pênalti, porque ele pegou o pênalti, ele pegou. Só que a bola sobrou pro William José e o cara meteu para dentro das redes, né? Aí vem o segundo tempo, você imagina que o Bahia vai tentar fazer o terceiro gol para eliminar de vez com o jogo. Não. Foi uma partida muito ruim do Bahia, gente. Foi uma partida muito ruim do Bahia. Algumas peças bem abaixo do que a responsabilidade, a importância do jogo necessitava. Esse elenco do Bahia, que é um elenco caro, um elenco bajulado pela torcida do Bahia e até por todos nós também, né? A gente meio que dá uma moral para esse elenco do Bahia, porque o Bahia tem tido posições que nunca havia tido na era dos pontos corridos, que foi 7ª e 8ª colocação, né? Tá aí nadando de braçada no campeonato da Bahia, mas chega novamente na fase pré-Libertadores e desta vez foi eliminado. Mais uma vez o elenco do Bahia, este elenco, decepciona a sua torcida, que passa o ano inteiro no Campeonato Brasileiro torcendo para o Bahia ficar nas posições que levam o clube a um torneio internacional. Chega no torneio internacional e o Bahia o Bahia pipocou. Ano passado, pelo menos ano passado, o Bahia foi eliminado na fase de grupos. Caiu para a Sul-Americana, deu aquela escanteada, ignorada, digamos assim, jogou de lado a Sul-Americana, foi eliminado pelo América de Cali. Aí o Bahia continuou no Campeonato Brasileiro, conseguiu ficar na 7ª colocação, todo mundo feliz, soltando fogos, Libertadores, tal, os influencers do Bahia, o torcedor do Bahia, todo mundo se achando superior no Nordeste, porque vão jogar Libertadores novamente, e até aí tudo bem. Eu acho que o torcedor do Sport, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, qualquer um, se tivesse na colocação no lugar do Bahia, ia estar tirando onda também. Mas aí o time chega na fase pré-Libertadores, faz um jogo terrível no Chile, terrível, um jogo horripilante no Chile, perde dos caras, chega na Fonte Nova, a Fonte Nova cheia, pouco mais de 46 mil pessoas, faz uma partida no primeiro tempo que deu pro gasto ali, vencia por 2-0 e tal, mas chega no segundo tempo, o Bahia joga menos futebol do que jogou no primeiro tempo. O Bahia do segundo tempo jogou menos futebol do que jogou no primeiro tempo. As substituições não deram certo. Everaldo entra pra quê? Só pra bater pênalti mesmo, porque ele é bom cobrador de pênalti. O Azevedo entra, o primeiro lance o cara já toma um cartão amarelo, porque ele só faz bater
é super estimado pela torcida do Bahia. A torcida do Bahia eleva muito o futebol desse rapaz, só faz bater da pancada. Primeiro lance, já tomou logo um cartão amarelo. Aí entra o Del, coitado, aí na fogueira, tal, aquela coisa toda. Eu acho que a escolha do Del para bater pênalti foi porque o Del, nos treinos, aí é opinião minha, tá? Nos treinos, ele deve ter um bom aproveitamento. Eu acho que nos treinos o Del deve ter um bom aproveitamento. Assim como o Rodrigo Nestor, como o Everaldo também, como o Luciano Juba, porque o Luciano Juba não tem um histórico de ser bom batedor de pênalti. Eu que sou torcedor do esporte, eu sei disso, né? Eu sei disso. Mas foi lá, bateu, fez o gol. O Nestor foi lá, bateu, fez o gol. O Ronaldo ainda pegou um pênalti, uma bela defesa do Ronaldo. Tiveram outros 2 pênaltis do Orrigues, que os caras meteram no cantinho, velho. Um no esquerdo, outro no direito. O Ronaldo foi, mas não conseguiu pegar. E aí, cara, o garoto, infelizmente, desperdiçou uma cobrança. E o craque do time, o homem que já ganhou praticamente tudo na sua carreira, dono de gols maravilhosos. Quem é que não lembra aquele gol que o Everton Ribeiro fez vestindo a camisa do Cruzeiro contra o Flamengo no Mineirão? Deu um chapéu em um, pegou de primeira e toma! Aquilo foi um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida. Aí o cara chega hoje, último jogador, se ele perde, acaba. Se perde, acaba e bate um pênalti desta maneira. Ainda bem que o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, do futebol do Grupo City, ele está hoje na Arena Fonte Nova, ele está vendo. Esse elenco do Bahia tem que ser chacoalhado, Salários milionários, estrutura de time de primeiro mundo, que o Bahia voa de voo fretado, certo? Melhores hotéis. Vão fazer pré-temporada no estrangeiro, isso é o custo, isso é muito dinheiro para o Grupo City, para o Bahia, para levar o elenco inteiro para Manchester, para levar o elenco inteiro para Girona. Este ano, o Bahia só não saiu do Brasil para fazer a pré-temporada novamente por causa do calendário, porque temos Copa do Mundo, então o Campeonato Brasileiro começou em janeiro, e aí o Bahia teve que fazer a pré-temporada na Bahia, se não teria viajado. Esse elenco do Bahia é mimado, que na hora do vamos ver está deixando a desejar. Frustrou pouco mais de 46 mil torcedores. Aliás, eu não posso dizer isso porque eu acho que tinha ali uns 1.500 torcedores do Orrigues, não é? Do time chileno. Então vamos dizer que frustrou pouco mais de 42 mil torcedores. A Arena Fonte Nova cheia, praticamente cheia, né? Porque eu acho que cabe 50 mil, tinha ali uns espaços, mas estava cheia. Frustrou uma torcida. Ânsia por uma boa colocação do Bahia na Libertadores da América, que sonha talvez por um novo título brasileiro, que sonha talvez pelo primeiro título da Copa do Brasil, que sonha talvez pelo primeiro título internacional. O Bahia, mais uma vez, deixou a desejar. Todos os jogadores do Bahia, todos sem exceção, porque é um grupo, deveriam fazer um vídeo e postar nas redes sociais pedindo desculpa à equipe, aliás, à torcida do Bahia. Desde o Rogério Ceni até o elenco, a todo mundo, porque o que fizeram hoje com o torcedor foi uma vergonha. Não tiveram poder de vencer um time que pouca gente conhece no cenário mundial do futebol, sul-americano, por exemplo, no cenário sul-americano. Eu acho que antes do Bahia jogar com esta equipe, ninguém conhecia, porque eu não conhecia, e olha que eu já acompanho futebol há bastante tempo. Tenho certeza que muitos de vocês aí do Bahia também não conheciam. O Bahia perde no Chile, o Bahia vence, mas não foi o suficiente na Fonte Nova e é eliminado nos pênaltis. Agora sobrou para o Bahia, sabe o quê? Campeonato estadual, essa rivalidade boba aí com o Vitória, essa besteirada toda aí com o Vitória, que vocês não largam este osso, é uma rivalidade de bairro, certo? De bairro que não leva o Bahia a lugar nenhum, e vocês passam o tempo inteiro secando o Vitória secando vocês nesta rivalidade que não serve para nada. Sobrou o Campeonato Baiano para vocês, porque jogando esta bolinha, eu acho muito difícil o Bahia ser campeão de uma Copa do Brasil e fazer a campanha que fez o ano passado no Campeonato Brasileiro. Doa quem doer, as palavras têm que ser ditas, esse elenco do Bahia tem que ser cobrado. Elenco mimado, elenco frouxo, que na hora do vamos ver, na hora H, peida na farofa e decepciona o torcedor. Essa é que é a mais pura verdade. E se vocês, time do Bahia, elenco do Bahia, tiveram forças para chegar na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro ano passado,
Lembre-se que vocês chegaram na 7ª, mas vocês tiveram boa parte do campeonato no G4. Fracassaram, fraquejaram, caíram de posição. E a sorte do Bahia em jogar Libertadores por 2 anos seguidos é porque equipes como Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, etc, Botafogo e tudo mais, ficam no G4 do Campeonato Brasileiro, ganham torneios internacionais ou Copa do Brasil e abre vaga para o Bahia. Senão hoje vocês estariam na Sul-Americana. Essa aqui é a realidade. Gostou? Se não gostou, é problema seu. Tem que ser dita a verdade. A verdade tem que ser dita. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hype esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!